certeza que foi a melhor coisa que aconteceu na humanidade, foi o dia que o Senhor Jesus veio, né? O dia que ele esteve aqui, nasceu para morrer em nosso lugar. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória, se esvaziou, veio e tomou forma de homem, habitou entre nós, suportou as dores, as afrontas, as tribulações da vida, tudo para nos salvar, tudo por nos amar. E ele falou: olha, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele deu a sua vida por nós. Não tínhamos saída, mas Deus propiciou o caminho. Por intermédio do Senhor Jesus, por esse vivo e novo caminho, nós temos acesso ao Pai. E isso, querido, para nós é um motivo de muita alegria. E a mensagem que a gente vai ministrar nessa noite tem a ver um pouco com isso, porque o tema da mensagem é o poder da gratidão. Gratidão. Um ano se passou. E abra sua Bíblia conosco aí, no livro dos Salmos, o de 103. Salmos de número 103, a partir do verso 1 ao 5. Salmo 103, verso 1. Você pode se colocar de pé para nós lermos e orarmos, pedindo a bênção do Senhor? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Senhor, é no nome de Jesus que reunimos-nos aqui. Temos louvado ao Senhor, orado pelas nossas necessidades, pelos nossos irmãos, temos contribuído com parte daquilo que o Senhor nos deu com esta obra, porque acreditamos que o Senhor está nesse lugar. E agora, Deus, a tua palavra que há de ser ministrada, que o Senhor nos faça lembrar tão somente aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que o teu Espírito Santo venha encher, ó Deus, a nossa boca com as palavras certas, que possam ser alcançar, ó Deus, o propósito para o qual ela foi enviada, não somente aqui no templo, mas todos os nossos irmãos que também estão em casa, acompanhando este culto pela internet. Que o Senhor possa abençoar cada casa, cada família, que receba a sua palavra com alegria. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Pode se assentar, que Deus abençoe. Quero mandar aí a paz do Senhor também para os nossos irmãos que estão pela internet acompanhando este culto. Querido, gratidão. Eu falei, o tema dessa mensagem é gratidão, o poder da gratidão. Veja que o salmista, ele faz um chamamento, um convite para o povo agradecer a Deus. Ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Senhor, o Senhor aqui está sendo, ou seja, o salmista, melhor dizendo, está grato a Deus, fazendo uma declaração pública da sua gratidão por tudo que ele fez. Minha alma bendize ao Senhor, não te esqueça de nenhum, mas nenhumzinho, nenhum benefício, por mais simples que seja, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Final do ano,
né, passamos aí, podemos falar, né? Hoje já é dia de 18, já passou da metade de dezembro. Então, aí 14 dias, 13 dias para findar o ano. Então nós podemos, né, dizer que passou o ano. Quanta coisa aconteceu nesse ano. Quantos benefícios, quantas bênçãos. Pastor, esse ano foi muito difícil para mim. Foi muita luta, muita dificuldade, muita batalha. Se teve batalha, se teve luta, e você está aqui, você pode ter certeza, teve muito milagre que você não ficou nem sabendo. Que ficou lá pelo mundo espiritual mesmo. Os anjos do Senhor ao seu redor, sabe? A batalha espiritual para Deus te proteger, para te livrar, sabe, de bala perdida, de homem sanguinário, de assalto, de acidente de trânsito. Olha, aconteceu tanta coisa que você não ficou nem sabendo. Tanto benefício para você, para sua família, para as pessoas que você ama. Então o salmista, ele fala da vida espiritual, aquele que perdoa os pecados. Quantos erros, né, irmãos? Quantos pecados nós cometemos esse ano? Ele perdoa os nossos pecados. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, enfermidades físicas, enfermidades espirituais da alma, medo, depressão, angústia, dor, doença. Atravessamos uma pandemia, estamos aqui. Podemos dizer que nós somos sobreviventes. Ele sarou. Quantos ficaram enfermos esse ano? Tiveram que correr para o médico. Tiveram, sabe, que passar pela emergência. Mas você está aqui. É Ele que sara todas as suas enfermidades. Que redime a tua vida da perdição. Ele. Estávamos perdidos. A Bíblia nos diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Ele perdoa os pecados. Então Ele tirou a nossa vida da perdição. Porque o sangue de Jesus nos lavou, nos purificou. Acabamos de falar. Ele veio aqui entre nós, morreu no nosso lugar, para nos dar a vida eterna, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Sabe, querido, misericórdia, se não for a misericórdia do Senhor, são elas, as misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos. Ele nos coroou de misericórdia, querido. Nós não merecíamos. Mas Ele nos coroou de misericórdia e colocou bens. Olha só, que farta a tua boca de bens. Sabe, por mais dificuldade que a gente passou, que a gente viveu, Ele nos supriu as nossas necessidades, nos deu bens. Pastor, esse ano não conquistei muita coisa, não. Mas você conquistou, você comeu todos os dias, você comprou roupa, você ganhou tantos benefícios do Senhor, tantos bens. Você viu, sabe, o seu filho vencendo, muitos conseguiram emprego, outros entraram em faculdade. Quanta coisa aconteceu, quantos bens. Teve problema? Teve. Quem não tem problema? Tem um louvor antigo que fala que nesse mundo todo mundo tem problema. Esse povo antigo é terrível, né? E sabe até o nome dos cantores. Jair e Osana. Só quem tem mais de 40 que sabe quem é Jair e Osana, né? Depois vocês pesquisam lá no Google.
Nesse mundo, todo mundo tem problema. Eu tenho o meu, você também tem o teu. Os meus problemas, Deus vai resolver. Os seus, Deus vai resolver. Ele, querido, nos fartou de bens e nos renovou as forças. Todas as vezes, quando a gente pensava que a gente não ia conseguir, o Senhor estava lá, nos renovando as forças. E algumas pessoas, pastor, estão muito fracas. Talvez, querido, porque não está buscando na mesma fonte que você está buscando. Porque a água da vida, ela nos alimenta, ela nos sustenta, ela nos limpa, ela sacia a nossa sede, ela nos dá vida. O Senhor é a água da vida. É Ele que nos sustenta, que renova como a águia. Mas eu quero falar sobre o poder da gratidão dentro desse contexto de milagres, de provisões, sabe, de vitória. O poder da gratidão. E aí eu fui buscar o conceito lá, né, no Google, pesquisei. Gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. Gratidão é uma espécie de dívida. É querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. Gratidão ocorre sempre que alguém faz algo que o outro gostaria que acontecesse, sem esperar nada mais em troca. E isso faz com que a pessoa que fez a ação se sinta feliz e a que a recebeu também. Então, me parece que a gratidão é uma via de mão dupla, né? Tanto quem faz o bem quanto quem recebe o bem, os dois ficam felizes. Quando existe gratidão. A gratidão traz junto dela uma série de outros sentimentos, como o amor, a fidelidade, a amizade e muito mais. Disse por aí que a gratidão é um sentimento muito nobre. Olha agora, dentro desse contexto de milagres, de maravilhas, de coisas profundas que Deus fez por nós, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso, mas também precisamos estar muito gratos. Alegria, muito bom. A gratidão tem poder de impactar a nossa vida diretamente. Vamos ver o que a Bíblia diz um pouco sobre isso. Primeiro, a gratidão tem o poder de alegrar o coração de Deus. Veja que eu falei aqui que a gratidão, nessa via de mão dupla, ela faz com que as pessoas fiquem felizes, tanto aquele que faz o bem, quanto aquele que recebe o bem. Quando a pessoa é grata, e agora nós estamos falando sobre o coração do Pai. A gratidão tem o poder de alegrar o coração do Pai. Vamos ver lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Aos Tessalonicenses 5, 18. Diz o texto sagrado: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual é a vontade de Deus? Quando a gente dá graça em tudo. Paulo diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Aí Deus decidiu fazer alguma coisa na minha vida. Deus, como pai, tomou uma decisão. Eu vou fazer isso na vida do meu filho. Tu não sabes a mente de Deus. Os pensamentos de Deus. Os planos de Deus. Vai além do nosso entendimento. Quem pode entender a mente de Deus? Mas é a vontade dele, pastor. A vontade de Deus é que em meio a todas as circunstâncias. Está dizendo ali? Em que circunstâncias? Em tudo. Em tudo, em todas as circunstâncias, devemos dar graças a Deus. Ações de graça.
talvez seja o tipo de atitude mais negligenciado na igreja. Muitas pessoas pensam que ações de graça não têm importância. Muitos pensam que não são atitudes poderosas. As ações de graça não é uma atitude poderosa. É como se não fizesse diferença eu ter ou não ter esse tipo de atitude, de gratidão, de reconhecimento. Mas, na verdade, muitas coisas na nossa vida podem mudar por causa da nossa atitude de ações de graça. Veja que essa é a vontade de Deus, que você dê graças em tudo. Mas Deus decidiu fazer algo e nós não concordamos com Deus. E por isso nós não agradecemos. Porque muitas vezes nos decepcionamos porque a minha vontade não está alinhada com a vontade de Deus. Mas o apóstolo está dizendo para a igreja que a gente tem que dar graças em todas as circunstâncias. Porque essa é a vontade de Deus. E esse mesmo apóstolo, ele disse aos romanos que a vontade de Deus ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. Mas sabe quem entende isso? Quem renovou a mente. Se você não renovar a sua mente, você não vai conseguir entender isso. E se isso não acontecer, querido, a gente não alegra o coração do pai. Quem é pai, quem é mãe, muitas das vezes tem os seus planos para os seus filhos. Ele luta, ele trabalha, ele investe e fala, meu filho, faça isso. Aí o filho fala, não faz a vontade do pai. Como que fica o coração do pai e o coração da mãe? Triste. Porque você sabe que aquilo vai fazer bem para o seu filho. Embora ele não esteja entendendo naquele momento a linguagem do pai, o pensamento do pai e o pensamento da mãe. Imagina Deus, querido. Eu estou assim, longe de nós nos compararmos com Deus. Porque ele mesmo falou, olha, vós sendo maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos. Porque nós somos maus. De fato, né? Nós sendo maus, sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará bens. Mas às vezes, querido, nós não entendemos o que Deus está fazendo. E a gente não consegue dar graças. Tomamos atitudes que ao invés de glorificar a Deus, entristece a Deus. Aprenda, querido, a dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Eu posso não saber de fato, mas Deus, Ele sabe de tudo. Eu realmente posso não entender o que você está passando, mas Deus sabe exatamente o que está fazendo com você. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu não entendo, se o seu pai, se a sua mãe não entende, mas Deus entende, Ele sabe o que está fazendo com você, porque Ele te ama. Então, que circunstância você está vivendo hoje? Dá graças a Deus por isso. Pastor, como que eu vou dar graças? Dá graças a Deus, agradeça a Deus. A gente só sabe, Jó falou, né? A gente só sabe agradecer quando é bom. Quando é ruim, a gente não agradece. O bem que Ele te dá, você dá festa, chama a turma para comer o bolo, a pipoca, estourar o balão. Mas quando vem a aflição, você não agradece. Foi Jó que falou, amém? Em tudo, seja grato a Deus pelo momento que você está vivendo. Fala, Senhor, eu confio. Eu confio no Senhor. Se o Senhor está fazendo, eu quero acreditar. Eu creio que o Senhor está no controle, amém? Porque se a gente fizer isso, a gente alegra o coração do Pai. Segundo, querido, a gratidão tem o poder de mudar essas circunstâncias. Em tudo, em todas as circunstâncias. Quer dizer, tem circunstâncias ruins, não é verdade? Mas se você continuar agradecendo a Deus, a gratidão
tem o poder de mudar circunstâncias. Veja bem, querido, Provérbios capítulo 3, verso 6. Provérbios capítulo 3, verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Achou aí? A gratidão tem o poder de mudar a circunstância. Olha lá, reconhece-o, ou seja, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Por quê? Ele endireitará as tuas veredas. Às vezes o caminho não está bom. Às vezes as veredas estão tortuosas. Às vezes a gente está andando por onde a gente não quer. Porque nós somos muitas vezes vítima, né? E aqui não é vitimismo, é consequência de uma sociedade corrompida, é consequência de uma economia, é consequência de problemas familiares. A gente acaba sendo vítima de um ambiente onde a gente é criado. A gente está sujeito a todos os males dessa vida. O povo de Israel, o povo de Deus sempre passou por isso. O rei errava, todo mundo sofria, inclusive os servos do Senhor que estavam no meio lá. Circunstância. Às vezes os pais erram, os filhos pagam preço. Está todo mundo num pacote. Mas diz o texto sagrado que se nós confiarmos no Senhor, reconhecer que o Senhor está no controle, olha, e agradecermos em tudo, o que Ele pode fazer? Endireitar as veredas, acertar o que está fora, colocar no lugar, mudar a nossa sorte, mudar a nossa história. Porque a gente confia nele. Se formos capazes de ver a mão de Deus nas circunstâncias, seremos capazes de ser gratos. Essa capacidade de confiar em Deus. Tu imagina, querido, quantas fases a igreja viveu no primeiro século de perseguição, de prisões, de açoites, de dificuldade, de perseguição, mas eles acreditavam, pastor, que Deus estava no controle. Eles acreditavam que aquela palavra era a verdade, a mensagem da cruz. Olha, cantamos aqui, se eu amo a mensagem da cruz, levarei até a morte. E muitos, de fato, querido, morreram por causa da mensagem da cruz. Eles não estavam esperando o sucesso de uma carruagem nova, né? Que não tinha carro, né? Uma carruagem nova, um cavalo, manga larga, para poder ir para a igreja. Não! Eles morreram sofrendo pela causa do evangelho. Pobres, presos, em cadeias, sabe? Abandonado pela família, perseguido pelo império. Mas eles eram capazes de ver a mão de Deus naquelas circunstâncias. A ponto, querido, de agradecer a Deus por tudo que eles estavam vivendo. E Deus ia conduzindo a igreja. A igreja nunca deixou de existir depois que o Senhor a fundou. Depois que ele disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão. A igreja é vitoriosa, a igreja é gloriosa, a igreja tem, sabe, o privilégio de saber que Deus está no controle até hoje. Então, querido, ele vai endireitar, a vitória está no final, mas nós temos que ter essa capacidade de que ele cuidará de fazer com que a nossa vida dê certo. Nós não podemos aumentar um côvado da nossa altura. Nós não podemos, querido, mudar o curso da nossa história. Nós precisamos tão somente confiar no Senhor, fazer aquilo que é certo, andar em retidão, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, porque Ele vai colocar tudo no lugar. Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Por isso que ele falou, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós podemos fazer planos,
Nós podemos, sabe, sonhar, né? E é importante, você é jovem, está estudando, você está querendo conquistar isso, aquilo, querendo casar, mas reconhece que o Senhor está no controle. Sabe, não abandone Deus para poder conquistar nada nesse mundo. Confie no Senhor, continue servindo ao Senhor. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Qual o caminho, pastor? Todos. Tudo. O que você está fazendo agora da sua vida? Deus está nesse negócio? Ele vai endireitar o que está errado. Ele vai colocar ordem em tudo. A sua vida só depende, querido, esse reconhecimento para Deus é como uma forma de gratidão. Sabe, Senhor, está aqui, entrega o teu caminho ao Senhor. E o que Ele fizer, confia nele. Seja grato em tudo que Deus está fazendo. Se você está no centro da vontade de Deus, não precisa ter medo. Esse é o grande problema. Que eu falava aqui no começo, que muitas pessoas não estão vencendo, não estão conseguindo, talvez porque não estão confiando. Como eu falei, não estão bebendo na mesma fonte que você. A fonte é Cristo, Ele é a água, o Espírito Santo, a palavra. Se essas pessoas voltarem a tomar da água da vida, a confiar, a reconhecer o Senhor, a ser grato ao Senhor em tudo, eles vão vencer. Nós vamos vencer, porque é Ele que vai mudar a nossa história, é Ele que vai preparar a nossa vida, e por isso nós somos gratos a Ele, porque sabemos que temos um Deus todo-poderoso. Ou cremos ou não cremos que Ele é poderoso para colocar tudo em ordem. Terceiro, querido, a gratidão tem o poder de trazer o contentamento. Isso aqui que é impressionante. Contentamento. Você está feliz? Esse é o nosso grande desafio da vida, né? Eu imagino que todo mundo persegue a felicidade. Ah, pastor, está difícil de ser feliz. Por quê, querido? Por que está difícil ser feliz? O que você espera que Deus não está fazendo? Romanos capítulo 1, verso 8. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 8. É a nossa ansiedade. A gratidão tem o poder de trazer o contentamento. Paulo escreve assim: primeiramente, na minha tradução diz, antes de tudo, antes de qualquer coisa, sou grato a meu Deus. Aqui, como diz a turma, já fechou, né? Na linguagem atual, fechou o caixão, né? Antes de qualquer coisa, primeiramente, qual é o problema, Paulo? Não tem problema. Eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus, meu Deus, mediante Jesus, por todos vocês. Porque em todo mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Querido, Paulo estava feliz. Paulo estava alegre, estava contente, estava satisfeito. Porque ele sabia que Deus estava controlando. Antes de tudo, eu dou graças a Deus. Dou graças ao meu Deus por Cristo Jesus, por causa de vocês. A igreja de Roma era perfeita, pastor? Não é. Só você ler a carta que você vai ver que eles tinham muito probleminha. Muitos parecidos com os nossos, muitos piores do que os nossos. Mas Paulo estava feliz. Eu dou graças a Deus. Sabe o que está acontecendo? Vocês estão crescendo. Vocês estão melhorando. A fé de vocês, as pessoas já estão falando por aí que em Roma tem uma igreja poderosa, que em Roma tem crente que está vencendo, sabe? O Império Romano está perseguindo, está matando os cristãos. Nero chegou a acusar os cristãos de terem incendiado Roma. A perseguição só esquentava cada vez mais lá em Roma. Paulo acaba sendo preso em Roma, vai morrer lá em Roma, preso. E ele estava dando graças a Deus. Porque apesar de tudo, a fé daqueles irmãos, o que
estava acontecendo é que eles estavam crescendo. Isso, querido, te traz contentamento. Sabe, se você conseguir agradecer a Deus, você não vai viver reclamando. Muito difícil, querido, você ver uma pessoa contente murmurando. Se a pessoa está murmurando, ela não está feliz. Só vive reclamando. Dificilmente você vai ver uma pessoa infeliz agradecendo. E aí, irmão, como é que está? Irmão, tá luta terrível, rapaz. Só Deus tem misericórdia. Irmão, agradece. Você está de pé. Você está com saúde. Você está vencendo. Olha, se não há contentamento pelo que Deus tem te dado, como é que você vai ser feliz? Você está reclamando do que você não tem. E o que você tem? E o que Deus te deu? Você está reclamando do seu filho? Tem gente que não tem filho. Está reclamando do seu marido? Tem gente que não tem marido. Está reclamando da sua esposa? Tem gente que não tem esposa. Está reclamando do quê? Seja grato pelo que Deus já fez por você, não pelo que você não tem. Seria, sabe, querido, uma incoerência você reclamar, não ser feliz pelo que Deus não te deu. É incoerente. Se Ele não te deu, é porque Ele viu que aquilo não era bom para você. Então, sabe, Paulo está dizendo, primeiramente eu dou graças a Deus, porque em tudo, querido. Sabe, nós temos que ter coerência na vida, senão a gente não vai ser feliz. A busca da felicidade, ela tem levado muita gente à infelicidade. Você não pode ser feliz, achar que você só vai ser feliz quando você chegar lá. Não, seja feliz hoje aonde você está. Senão, querido, você não vai ter contentamento na vida. O que é a vida? É uma fumaça. A vida é o que você tem hoje. Ontem já foi. Você não vai poder voltar para arrumar o que você fez lá atrás. Tem coisa que não vai ter jeito. Você só pode se arrepender e não fazer de novo o mesmo erro. E amanhã, pastor? Não sei. Amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Então Deus te deu essa vida. Hoje, seja grato a Deus. Seja feliz com o que Deus te deu. Se Ele te deu 1, seja feliz com 1. Se Ele te deu 2, seja feliz com 2. Se Ele te deu 3, seja feliz com 3. Viva um dia de cada vez. Como diz as Escrituras, basta cada dia. O amanhã não nos pertence. Então você jamais, querido, jamais vai ser feliz tentando ser feliz o ano que vem só se você alcançar aquilo. Olha para o que você já alcançou. Olha para o que Deus já te deu e seja feliz. Se você não conseguir agradecer a Deus aonde você está, na posição em que você está, sabe, você vai ser uma pessoa descontente. Como que você vai chegar na igreja e vai adorar a Deus? Não consegue, pastor. Sabe por causa de quê? Ele vem para a igreja reclamar. Ah, Senhor, eu não mereço isso que está acontecendo na minha vida. Ah, Deus. Aí você fala, irmão, louva o Senhor. Como é que eu vou louvar? Não vai ter contentamento. Pastor, e os problemas? Não ore, confie no Senhor. Se tiver que chorar, chore. Como Ana. Ela estava lá chorando porque ela queria ter um filho. E Deus foi lá e mudou a história dela. Mas ela estava indo para a igreja orar. Ela estava indo buscar a presença do Senhor. Ela não desistia de Deus. O problema, a dificuldade, eles vão estar diante de nós. Mas nós não vamos desistir de Deus. Nós vamos até Ele. E com isso agradecendo a Ele. Confiando nele. Sabe, o descontente deprecia a bênção do céu. Paulo escrevendo, se eu não me engano, aos Efésios ou aos Gálatas, eu não marquei esse texto, mas me veio à mente agora, ele diz assim, olha, que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aos Efésios. Já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então já aconteceu muita coisa boa na tua vida e você já é um abençoado.
com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Mas aí continua reclamando. Continua, sabe, ao invés de agradecer, colocando aquela situação, né? Eu errei por causa de Deus, né? Me parece um pouco lá do jardim. O jardim traz muita lição para nós. É o Éden. Porque Deus deu uma bênção para Adão, não deu? Que bênção maravilhosa. Adão acordou, viu aquela mulher linda, maravilhosa do lado dele e ficou feliz, né? Dando pulo de alegria. Aí daqui a pouco culpou Deus. Quando ele errou, quem falou? Deus, foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, quem está errado é Deus, né? Efésios 1:3, né? Obrigado, pastor. É assim. Deus te dá bênção, Deus te protege, te dá vitória. Aí vem uma dificuldade, você erra e aí reclama de Deus. Eu também estou passando isso, né? A culpa é do meu filho, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido, a culpa é de você. Não consegue ver a bênção, só consegue ver o problema. E aí também não assume o seu erro. Aí vem a síndrome de Adão, né? De empurrar a culpa nos irmãos. Querido, o descontente, ele deprecia a bênção de Deus. Você pode ver, uma pessoa murmurando na igreja, uma pessoa murmurando da vida, ele esqueceu de tudo que Deus fez por ele. E foca no problema, e foca na batalha, e ao invés de agradecer a Deus, porque ele está vencendo, porque ele está lutando, ele ainda está conseguindo caminhar, ele começa só a reclamar, só a reclamar. Mas o contentamento que vem pela gratidão, dá ao Senhor o quê? Deus olha, ele está feliz, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à batalha. Deus muda aquela história. Isso aconteceu com Jó, isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com tanta gente. Sabe que Deus permitia a luta, Deus permitia o problema, Deus endurecia o coração de Faraó, Deus permitia aquela dificuldade tremenda. Mas aí a pessoa continuava lutando, a pessoa continuava amando Deus, a pessoa continuava confiando. Deus ia lá e mudava a história daquela pessoa. Como foi o caso de Ana, e como foi uma série de homens e mulheres na Bíblia que não abandonavam a Deus, que não abandonavam, acreditavam, agradeciam a Deus até mesmo pelas lutas e perseguições e batalhas. Querido, a gratidão tem o prazer de trazer vida onde existe morte. E aqui a gente vai lembrar de Lázaro, né? João 11, do 41 a 43. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. João, achou aí? João 11, do 41 a 43. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, que eu te dou graças. Graças eu te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Veja bem, querido, a situação era a pior possível, a morte. Mas Jesus vai dar graças ao Pai. Antes do milagre, veio a gratidão. Jesus fez o mesmo na multiplicação de pão. O problema era grande. Multidão. Ele pega o pão e agradece. Era pouquinho, mas ele estava agradecendo ao Pai pelo que ele tinha. Sabe, você tem pouco, ou você já não tem nem mais vida, você não tem mais esperança, mas você ainda consegue agradecer pelo pouco que você tem? Você consegue agradecer pela situação que parece de morte, parece que não vai ter mais jeito, que não vai mudar mais essa circunstância? Agradeça, apresenta ao Pai, fala: Senhor, eu te dou graça porque o Senhor sempre me ouviu. Olha, Jesus olhou para cima e disse: Pai, te dou graça, eu te agradeço porque sempre me ouviste. O Senhor sempre, Deus sempre nos ouve. Ele está sempre, olha, os seus ouvidos não estão tapados.
Os ouvidos de Deus não estão tapados. Mas a gente tem que abrir a nossa boca e agradecer a Ele. E pedir. Porque Ele pode mudar, querido. A circunstância é de morte. Não tem mais jeito, né? Que a última palavra é de quem? Dele. Então vamos falar com Ele que tem a última palavra. É Ele que pode ressuscitar, que dá vida, avivar a igreja, restaurar o casamento, a família, ressuscitar os mortos espirituais. Primeiramente, vamos agradecer, porque nós estamos aqui e vamos pedir ao Pai para que faça um milagre, para que restaure, para que salve, para que avive. E Deus, querido, é que vai fazer o milagre. Jesus ora, agradece ao Pai e fala: Pai, agora faz um milagre. E chama Lázaro. E Lázaro sai. Mas Jesus agradeceu antes, querido. Você seria capaz de agradecer a Deus numa situação que parece ser irreversível? Essa gratidão, esse agradecimento tem a ver com o reconhecimento de que Ele tem o poder de mudar a circunstância. Por último, a gratidão tem o poder quando ela é expressada de todo o coração. Sabe, não é da boca para fora. Né? Porque a gente muitas vezes pode agradecer a Deus da boca para fora. Não de coração. Irmão, você está feliz? Estou, né, irmão? Fazer o quê? Estou feliz. Não sabe de nada, inocente. Estou alegre com Jesus. Acaba o culto, sai reclamando. Mas ele veio aqui no púlpito e falou: estou alegre com Jesus. Está alegre mesmo? É de coração essa alegria? É de coração? Você realmente subiu lá e falou que Jesus está no controle e você realmente confia que Ele está no controle? Esse reconhecimento, essa gratidão, ela só tem poder quando ela é expressada de todo o coração. Porque Deus sonda o coração. Lucas capítulo 17, dos versos 11 a 19. Jesus estava a caminho de Jerusalém e passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Lucas 17, do 11 ao 19. Jesus estava indo a Jerusalém. Passou ali, na divisa entre Samaria e Galiléia. Estava entrando num povoado, 10 leprosos. 10 leprosos se dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância, de olho assim, né? Vai acontecer alguma coisa, né? O Todo-Poderoso vem aí. Entrando numa certa cidade lá, vamos lá, vamos, avança. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide, mostrai lá ao sacerdote. Vão, mostra ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou correndo, louvando a Deus em voz alta. Prostou-se aos pés de Jesus, lhe agradeceu. Esse era um pobre coitado samaritano, né? Jesus perguntou: Jesus não era mineiro não, né? Aqui é meu. Não foram purificados 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro aí. Então ele lhe disse: levanta-te, vá, a sua fé te salvou. Sabe, querido, todo mundo quer a benção, mas nem todo mundo volta para agradecer a Deus. Nem todo mundo reconhece o poder de Deus. Nem todo mundo, sabe, tem aquele coração de adorador. Diz o texto sagrado que ele voltou quando ele viu curado. Esse negócio não é normal. Alguma coisa sobrenatural aconteceu. Aquele homem, ele é Deus.
ele volta adorando a Deus, louvando a Deus, se prostra aos pés de Jesus e fica ali, imagina, agradecendo. Irmão, essa coisa na nossa mente é um pouco difícil de entender, mas numa sociedade onde os leprosos não podiam viver em sociedade, o leproso vivia numa cidade separado, ele não podia conviver com a família, não podia trabalhar, ele era um excluído. A lepra era um negócio terrível na vida daquela pessoa. As pessoas tinham medo de pegar a lepra, e era mandamento, ele não podia tocar, ele era imundo, ele era impuro, sabe? E de repente ele se vê limpo. Para onde que eu vou? Eu vou voltar para Deus, eu vou agradecer a Deus, eu vou aos pés de Deus. Sabe, querido, se a gente conseguir entender o que Deus fez na nossa vida, nos limpando, nos purificando, nos tirando da treva, nos tirando do pecado, apagando os nossos erros, limpando as nossas vestes. O pecado é como uma lepra, o pecado, sabe, nos distrai, o pecado nos separa de Deus, o pecado nos condena à morte eterna, e Jesus nos limpa pela palavra, ele transforma a nossa vida, e muitas vezes a gente não vê isso, a gente não entende isso, o que Deus já fez, e a gente não se lança aos pés de Jesus, a gente não expressa gratidão. Sabe o que aconteceu aqui? Qual foi a diferença desse para aqueles 9? Atitude. Ele não quis saber de nada. Ele voltou louvando a Deus, se prostrou diante de Jesus e agradeceu e orou. E Jesus reconheceu aquele movimento. Jesus reconheceu: olha que atitude, cadê a turma? Ele falou: não sei, eu estou aqui, eu reconheço que tu és Deus, somente Deus para mudar a minha história. Sabe, eu quero te louvar, eu quero te adorar. Sabe que Jesus falou: olha, a tua fé te salvou. Atitude, querido. Não adianta você só falar que serve a Deus, você tem que se prostrar, você tem que se lançar, você tem que voltar, você tem que caminhar, você tem que ir para Jesus. Não adianta você falar que confia em Jesus e não anda na direção dele. Olha o que está dizendo. É isso. Se expressar. Ele não ficou com vergonha das pessoas. O que vão dizer você prostrado diante desse homem? Não, foi ele. Foi ele que mudou a minha história. Foi ele que mudou a minha vida. Sabe por que muitas pessoas não conseguem seguir a Jesus? Porque elas ainda não entenderam o que ele já fez. Você está esperando os 9 para continuar servindo a Deus? Sirva a Deus, que se tiver que servir sozinho, serve sozinho. Tem muita gente que não conheceu Jesus como Deus. Será que aqueles 9 entenderam o que Deus estava fazendo? Talvez pensaram: o cara é bom de milagre mesmo, hein? O cara é mágico e me limpou. E Deus limpou todos os 10. Mas só um voltou e falou: ele é Deus. Eu vou andar com Deus. Eu vou seguir a Deus, eu vou entregar minha vida para Deus, eu vou me lançar aos pés do Senhor. A diferença, querido, de um coração grato é quando você consegue andar, é quando você consegue caminhar sozinho. Ele podia, será que ele falou: gente, estamos curados, vamos lá. Ninguém liga lá, eu também não vou não, ninguém vai. Ninguém vai na igreja hoje, eu também não vou não, né? Ninguém vai na consagração sexta-feira, também não vou não. Fazer o que lá? Ninguém vai na quinta-feira, também não vou não. Fazer o que lá? Ninguém vai no grupo familiar, eu não vou não. Fazer o que lá? Esse não. Esse falou: o quê? Vocês não vão não, gente? Eu vou lá, porque é lá que está o negócio, é lá que está Deus, é lá que está o milagre. Foi ele que mudou a minha história.
Se você entender isso, você vai andar sozinho, mas você vai para a presença de Deus. Você não precisa que todo mundo te ajude a caminhar, porque você sabe que lá, é lá que está o milagre. Você vai caminhar, querido. Ser grato pelas pequenas, pelas grandes coisas, é ação, atitude. Você está tendo uma atitude de quem é grato, ou você está tendo uma atitude de quem é ingrato? Atitude, confiança, perseverança, reconhecimento, gratidão. Sabe, ser grato é isso. Às vezes, querido, fazer até coisas que o outro acha loucura. Sabe, intencionalmente expressar gratidão, sabe? A Bíblia tem muito exemplo de pessoas que doavam dinheiro para Deus, de pessoas que doavam seus bens para Deus. Nada fazia sentido sem Deus. E tudo que eles tinham era de Deus. Né? Você passou esse ano de 2003, 2021, né? 2003, olha onde eu estou. 2022, né? Você parou para pensar de tudo que Deus te deu como forma de gratidão, né? O que você deu para Deus, além do seu louvor, da sua adoração? E aqui eu quero falar exatamente disso, sabe? Da sua vida pessoal, dos seus bens. Porque a Bíblia fala assim, honra o Senhor com os teus bens. Vai falar assim, e lá vem o pastor pedir dinheiro. Não, mas veja bem, é um aspecto. Porque o dinheiro é um tipo de Deus, não é verdade? Mamon, é a riqueza. Você não pode servir a riqueza, que é o dinheiro, e a Deus. Você, onde tiver o seu tesouro, aí Deus te abençoou esse ano. Você conquistou, você comprou, você negociou. Quanto você teve coragem de separar para Deus? Quanto? Como uma oferta de sacrifício de gratidão. Davi falou assim, não darei nada para Deus que não me custe. Ele falou, olha, eu vou ofertar na casa do Senhor, mas eu vou dar um negócio que vai me doer. Se não mexer comigo, se não mexer se eu não sentir, sacrifício é isso, né? Davi falou, eu não vou dar nada que não me custe, porque foi tudo Deus que me deu, mas eu não tenho coragem de dar nada para Deus. E aí? Onde está teu coração? Como forma de gratidão, porque Deus te salvou, Deus te libertou, Deus te abençoou. O que daria ao Senhor por todos os seus benefícios? Um dízimo, uma oferta alçada, um serviço prestado. Vou fazer algo para Deus que vai me custar meu tempo, meu dinheiro. Sabe, querido? Atitude. Deus gosta de ver atitude. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Sabe, eu amo a Deus, mas eu não consigo dar 10 reais de oferta, pastor. Ah, mas eu quero ver a igreja abençoada, mas eu não consigo dar o meu dízimo. Eu acredito que Deus vai abrir uma porta de emprego, um voto. Quem nunca fez um voto para o Senhor? Olha, se Deus me der isso, eu vou dar isso para Deus. Davi fez, Jacó fez, Abraão fez, sabe? Para provar para ele mesmo que Deus estava no controle de tudo, era suficiente. Então, querido, agradeça a Deus pelo que Ele já te deu e honre ao Senhor. Sirva ao Senhor com alegria.